Entendi. Exatamente. E qual é a quantidade de espécies que tem hoje lá, de animais que existem hoje dentro do aquário? Então, nós temos 314 espécies de água doce lá no aquário. 312? 314 espécies de água doce lá no aquário. 40 mil animais. 40 mil animais? 40 mil animais. Fora os que vão nascer ali. Assim, o trabalho no pilar conservação, ele está sendo bastante valorizado, assim, e sendo bem rico. A gente conseguiu, em menos de 6 meses, 23 reproduções, tendo, inclusive, 3 registros de forma inédita no mundo. Que e legal. 2 de forma inédita no Brasil. De forma inédita, você diz por ser dentro de um tanque, ou é porque é de forma inédita mesmo? De forma inédita em cativeiro. Ah, entendi. Né? Porque, se for analisar, assim, o que um bom aquário hoje, qual que é a responsabilidade de um bom aquário? É trabalhar não só essa questão da visita. Ele tem um trabalho rico em educação ambiental, em conservação e em pesquisa. Então, o aquário hoje, ele não deixa de ser um laboratório vivo que é utilizado como um meio de pesquisa para análise de comportamental de animais, de fazer reproduções para poder ser gerado um banco de dados, um banco genético para eventual espécie que possa vir a ser extinta. Sim. E a gente pode estar contribuindo com isso. Sim. Né? Então, a função de um bom aquário hoje, ele mudou muito do que era antes, dos aquários zoológicos. Antes era um espaço que você colocava os animais ali, né, para as pessoas ficavam olhando. Apenas para exibição, né? De exibição de animais, que não é essa proposta do Bioparque e dos bons aquários. Porque o trabalho que é feito em cima desse plantel que está lá, que é, de fato, o que eleva o empreendimento para um outro patamar, que é da pesquisa, de análise, de gerar protocolos de manejo mais sustentáveis, de análise comportamental, de bem-estar animal, né? E de reproduções. Legal. E cada tanque tem um tratamento diferenciado ali na água? Tem que ter alguma coisa assim? Tem. Cada tanque, nós contamos com 33 tanques, são 5 milhões de litros de água, né? 31 tanques em exposição, 3 milhões de litros de água em exposição. Então, cada tanque tem um sistema próprio de bombas e filtros. É um pavimento inteiro de bombas e filtros, que é o coração do Bioparque, é o sistema de esporte à vida, que é ele que garante os parâmetros adequados de água para que aquele tanque ele tenha um pH de acordo com a necessidade daquela espécie, uma temperatura, acidez. Então, cada tanque tem uma especificidade. Entendi. Né? E tudo isso tem que funcionar de uma forma perfeita, porque qualquer probleminha pode gerar um dano, assim, coisa rápida, né? Irreversível. E a alimentação de todos esses animais, como que funciona a questão assim de horário e tudo isso? É antes da visitação, de manhã cedo, tem um tempo ali que todo mundo faz isso aí? São cronogramas, né? A gente cumpre rigorosamente protocolos e rotinas. As equipes, cada equipe nós contamos com 4 gerências, né? A equipe que fica responsável pelo manejo é da gerência técnica biológica. Então, dentro dessa gerência, a gente tem uma equipe multidisciplinar de biólogos, o tecnista veterinário, inclusive biólogos especialistas em bem-estar animal. Então, é uma equipe toda preparada para poder dar aquilo de melhor para aquele animal. E dentro disso são cronogramas seja de alimentação, de troca, de ambientação do tanque, que é analisado também. Então, no período da manhã, porque começa o funcionamento do Bioparque às 7h30 da manhã. A visita começa às 9h. Mas antes da visita, a gente tem o laboratório de águas. É feita a coleta de amostras de cada tanque. E daí, junto com os dados que nós já temos, que é feito de forma automatizada, através dessa tecnologia que nós contamos, né, de gerenciamento de sistemas, a gente consegue deixar cada tanque com os parâmetros adequados e não comprometer e ter uma boa qualidade de água e de bem-estar animal. Dependendo, até para ser automática essa alimentação também, se conseguir fazer isso ou não? Não, é algo que não tem como? Não, alimentação não, porque cada tanque também tem essa especificidade da alimentação. Eu vou te dar um exemplo.
as nossas arraias no neotrópico, que tem aquele túnel, vocês foram lá, tem o túnel, né? As arraias, elas são alimentadas na boca. Tem que o mergulhador, ele entra, né, e alimenta arraia por arraia. Porque se você colocar, porque a alimentação é feita pela parte de cima. Se você, elas comem algum filezinho de tilápia, algumas alimentações. Se você tacar lá, os outros animais vão lá e pegam. Então, o pacu vai lá e pega na hora. Então, coloca algumas, os que são ração, eles jogam, eles vão lá e comem. O mergulhador é corajoso, hein? Por que você fala? Porra, vai alimentar a raia de pertinho. Elas acabam ficando bem dóceis. Eles já vira sabem. Rotina, na verdade. Bom, deve ser legal de ver isso também, né? Acontece, inclusive, no meio da visitação. Eu vi, tem vezes que acontece. no dia que eu fui, tinha um mergulhador, só que ele não tava mexendo na raia, tava mexendo numa vegetação ali. E fazia parte parecia que fazia parte do cenário aquele mergulhador ali, muito legal. E as crianças adoram ver isso, né? Então, eu até... Quando tem a questão da alimentação das arraias, a gente até deixa eles fazerem no meio da visita, porque as crianças adoram ver. Imagino, deve ser legal mesmo. E vocês produzem algum conteúdo dessas coisas assim? De estar filmando, fazendo alguma coisa? Nós temos conteúdo de tudo é filmado, assim, inclusive testemunhos, a gente recebeu muita gente, 62 países já passaram por lá, cônsul dos Estados Unidos, embaixador, cônsul do Canadá, né? Então, assim, cada grupo específico a gente sempre está pegando depoimento, pegando o que eles acharam da experiência, se está cumprindo realmente essa proposta que a gente espera e que a gente desenhou para lá, né? Eu imagino. É porque, assim, lá tem muita coisa que dá para fazer um conteúdo digital, né? De muita coisa ali, né? Uma rotina do aquário, né? É tipo um Instagram alimentar alguma coisa assim, só com uma que nem rotina. a gente tá conversando aqui antes de Instagram, começar, nós temos né? Instagram. Legal. Por exemplo, hoje a gente abre o Instagram do aquário, não tem uma pessoa que é a cara do aquário. Às vezes contratar uma pessoa, como se fosse a blogueira do aquário. Seria legal também uma coisa assim. Também. Pra deixar mais interativo, filmando o dia a né? dia ali, né? O que o pessoal quer saber dos bastidores, assim, como é tratado. São 33 tanques e 32 não são à vista, então. São 33 tanques, 31 são de exposições. 2 eles Daí ficam um só... é de abastecimento e outro de reuso e de descarte de efluentes. Mas 31 tanques, 23 internos e 8 externos, eles são de visitação. Então todos os que têm animais dentro os que são de visitação, são Isso, vistos. de exposição. Não tem nenhum. Eu achei que tinha algum tipo ali para tratamento, alguma coisa. Não, tem também. Tem o da quarentena, porque todos os animais, o povoamento dos tanques, ele é feito por... Ele tem protocolos de povoamento, né? Tanto é que nós não temos o plantel totalmente concluído hoje por conta desses protocolos que têm que ser rigorosamente cumpridos. A gente não pode simplesmente colocar todos os peixes de uma vez só. Entendi. Tem que ser feito de forma paulatina. Então, o animal saiu do laboratório de ictiologia do Imaçu, que eles estavam fazendo esse cuidado. Chega para a nossa quarentena, ele fica um período ali, para depois ele ser colocado dentro do tanque. E assim como os outros, às vezes, nós recebemos, vou dar um exemplo, nós recebemos aquelas axolotes. Axolotes é o quê? Que são aquelas salamandras que vieram de apreensão, que era de tráfico. Nós recebemos do IBAMA essas axolotes. Recebemos elas ficaram na quarentena, porque a gente também tem que ter esse cuidado de analisar se a saúde daquele animal, ela tá bem para poder colocar dentro de um tanque, senão a gente pode comprometer toda a saúde do tanque. Todo o resto, né? Então, fica um período quarentenado, se tiver que fazer algum tratamento, é feito ali na quarentena e depois ele passa a habitar os tanques. Para ver se ele não carrega uma bactéria, um vírus, um fungo que vai contaminar os demais. Exatamente. Assim como se algum animal que está dentro do tanque, ele estiver tendo algum comportamento que demande algum cuidado especial, ele volta para a quarentena, é feito esse cuidado lá e depois ele retorna. E hoje são 40 mil animais lá dentro. Então, qual é o máximo que suporta lá? Que ainda tem para vir ainda alguns. Nós queremos chegar a 60 mil. 60 mil. Nós queremos chegar a 60 mil. Com mais espécies ou não? Da mesma espécie que já estão lá? Pode ter outras espécies. Pode vir ainda ter outras espécies. Como que funciona o estudo para isso? É alguma coisa de... para outros continentes, alguma coisa assim, para poder trazer isso ou não? Então, tem 5 continentes, né, representados ali no Bioparque. E cada um desses tanques, por exemplo, o tanque da África,
o plantel daquele tanque, ele é todo africano. Aham. Aquelas espécies são africanas. Mas ainda tem muito mais espécies, digamos assim, para explorar, né? Africanos, ou não? Ali já Não consta tudo. muito, tá? Dos continentes, não muitos. Colocaram os principais espécies ali que simbolizam a cada região. Que Representa, simbolizam principalmente aquela região que está representada no tanque. Sim. Entendi. Aquele central tem um até que parece aqueles peixinhos de mar. É verdade, né? Aqueles... que é aquele peixinho? Não lá? sei, mas Aqueles parece uma coloridinho, setinha. Qual tanque? Naquele O que é africano? central. É africano aquele que tem um galho no meio? Ele é no meio, assim, aquele que é redondo. Que é um túnel, né? Não, Não, tudo aquele é o não. neutrópico. Neutrópico é esse. O neutrópico é o túnel, É que né? tem dois redondos. Isso. Né? Tem o primeiro e o segundo lá, né? No Isso. segundo tem esses peixinhos, que parece uma Tem- setinha, assim. Tem tetras, são os tetras e os... que são meio assim, né? Eles estão Ó, tipo uma Os ac- e tem setinha. os Setinha de acarás mal. Eles também. parecem de mar, né? Você estava falando da alimentação da raia. E a alimentação da sucuri, ela é feita em visitação ou não? Porque é meio tenso, né? Não, da sucuri não. Daí já É é reservado é lá. mais reservado. Alimenta ele com o quê? Um coelhinho, ele joga pra sucuri. que ela Tem toda come? uma alimentação. Acho que coelho. Ela veio do Pará e ela tinha algumas a alimentação dela era feita de uma forma, né? Então são animais que já estão abatidos, né? Que daí tem todo um protocolo para poder... Entendi. A vez que eu fui, ela tava escondidinha lá, né? Ela não é muito de aparecer, não, mas quando ela aparece também o pessoal gosta, né? Mas que linda. tamanho ela é? Ela já é uma Ela tem adulta 3 já? metros. Ela é grande, cara. Ela é linda. 3 metros. Ela é Então já é adulta, né? Ou não? Não Isso sei. que eu não sei, é adulta? adulta. Já é adulta. Esses dias ela já trocou de pele várias vezes, ela tá bem bonita. E esses dias a gente deu uma reformulada no recinto dela para ambientar, porque é analisado comportamentos, né? A gente conta com profissionais que fazem essas análises comportamentais dos animais. Inclusive, é objeto de pesquisa científica realizada ali sobre questão comportamental. E para poder ela ficar mais ativa ou ter mais qualidade, a gente fez até algumas alterações no espaço. Pelo jeito, ela gostou Ela bastante. começou a mesmo? sair mais, então. É. Então, ela ficar reservada é um símbolo de que não tá ok, talvez, a situação dela? Não. É porque tem que ter, todo o recinto tem que ter, por exemplo, da sucuri, tem que ter área molhada, tem que ter área seca, tem que ter uma parte onde é aquecido, né? São, assim, N situações para poder deixar o mais próximo possível do habitat. E ela tem hábitos também de ficar, tem que ter as toquinhas, né? Cada dos répteis tem que ter um lugar que ela se esconde, que ela se sinta mais protegida. Vocês podem reparar que tem um tronco que ela sempre fica ali dentro. É. Só que tem os horários que daí ela tem atividade, que ela fica em atividade, que daí ela desce, que ela fica na parte da água. E também vai muito da questão da temperatura. E eu ouvi falar também que a pós-refeição dela também é um período que ela passa ali, que Mais quietinha. ela fica mais quietinha, né? É. Às vezes ela precisa de mais... ela se sente mais ameaçada nessa fase de digestão, né? Porque ela não consegue se movimentar muito. Então tem que ter o local apropriado para ela fazer a digestão, né, cara? Ela fica bem mais quietinha. Na época também da troca de pele, ela fica também mais... É interessante, os olhos ficam opacos, ela fica mais reservada, daí troca de pele, daí ela fica bem ativa. E tem horários. Esses tempos atrás, os horários era 3 horas da tarde, ela estava bem ativa, e à noite também.